Nos últimos anos começou uma onda de pessoas aqui na internet dizendo que faculdade não importa mais. Muita gente falando que estudar é perca de tempo, que o importante é trabalhar e começar a fazer dinheiro logo. E sim, realmente, fazer dinheiro ficou mais simples em alguns casos, como na internet, onde você consegue ter escala com baixo custo de replicação de alguns produtos e de algumas coisas e mais acesso a clientes. Mas será que esse discurso de só larga a faculdade, os estudos e comece a trabalhar faz sentido para todo mundo? Hoje eu quero falar da minha visão sobre a escola, a faculdade e aprender de fato. Antes de falar sobre faculdade e mercado de trabalho, a gente precisa discutir um problema ainda maior. A verdade é que as pessoas não sabem mais aprender e estudar. As pessoas simplesmente não conseguem aprender nada. Professores ao redor do mundo inteiro, assim como na Universidade de Colômbia, relatam que os alunos não conseguem ler mais livros, sendo que essa universidade que eu falei é uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. Se isso está acontecendo em universidades de elite, onde os alunos supostamente têm que ler cerca de um livro por semana, imagine no restante do planeta. Muitos estão chegando para os professores e dizendo que não conseguem mais ler. Isso não é só um problema da faculdade, é um fenômeno maior. Cada vez menos pessoas estão lendo coisas profundas e cada vez menos pessoas têm paciência para estudar alguma coisa de fato. Pois bem, nesse vídeo eu vou citar algumas coisas que têm embasamento e também um pouco da minha opinião. E eu acredito muito que a faculdade é importante para te dar um primeiro passo, para te colocar numa situação onde tu consegue ser contratado, onde tu tem os conhecimentos mínimos para começar a trabalhar. E além disso, entra num ponto importante. A escola e a faculdade não são o destino final, e sim um ponto de partida. O grande erro que eu acredito que exista no sistema educacional, e realmente existe, é o fato de que as pessoas têm que simplesmente decorar informações, memorizar coisas, muitas vezes sem desenvolver inclusive a habilidade de estudarem por conta própria. Então a gente precisa aprender a explorar a nossa própria curiosidade, criatividade e saber estudar por nós mesmos para simplesmente aprender e evoluir. E eu acredito que a escola e a faculdade ela tem um papel muito importante para colocar isso na vida das pessoas. Porque mais importante do que estudar, memorizar, decorar coisas, conceitos, fatos, é você saber estudar por conta própria quando está precisando de alguma coisa. Quando a gente vira médico, quando a gente vira advogado, a gente não sabe de tudo. Nós precisamos estar o tempo todo atualizando, vendo novas coisas que saíram, estudar coisas que a gente não domina, ver casos novos para poder ter experiência que só é desenvolvida ao longo do tempo para poder realmente dominar, se é que dá para dominar, esses conteúdos. Então é muito importante que a gente desenvolva um método de estudo próprio, uma habilidade, um hábito de se estudar com um método de aprendizado que funciona para mim. Então eu gosto muito de utilizar questões, por exemplo, para estudar. Tem pessoas que usam outras ferramentas, outros métodos de estudo. Tenho dificuldade para utilizar flashcards, mas estou me forçando a utilizar baseado nos meus erros das questões. Então quando alguém diz que a faculdade não serve para nada, eu entendo o que ela passou. E isso se tornou até um pouco banal, porque tem crianças na internet fazendo vídeo dizendo que não vale a pena ir para a escola, não vale a pena estudar e que já estão milionárias. Estudando fórmula de Bhaskara, está estudando ali equação de segundo grau, porque, sei lá, o que isso vai me ajudar na minha vida? Dá para ganhar dinheiro realmente, dá para fazer um e-book, um negócio, um curso, um infoproduto, um sistema que vá te gerar algum tipo de renda, mas muitas vezes quando você não tem conhecimento, não tem posicionamento, é complexo para você criar uma coisa realmente perene no longo prazo, uma coisa que vai ser sustentável a longo prazo. Portanto, o problema não é a faculdade, mas sim as pessoas se limitarem ao que ela oferece. Então você consegue ver dois polos completamente opostos, de pessoas que sabem muito fazer dinheiro, se posicionar, criar negócios, criar coisas, escalar negócios e às vezes não tem tanto conhecimento técnico assim, não sabem muito de engenharia, de advocacia, de medicina, mas elas acabam sendo as pessoas que mais se destacam e que mais ganham visibilidade. Esse é um paradoxo que foi criado pela internet, criado pela sociedade atual. Enquanto que você tem outro polo, as pessoas que são extremamente técnicas, extremamente acadêmicas e não conseguem se desenvolver como essas outras pessoas que eu falei aqui primeiro. E é por isso, inclusive, que eu defendo que nós, profissionais que a gente se esforça, estuda, corre para dar o nosso melhor, precisamos nos posicionar.
A gente precisa criar conteúdo, a gente precisa aparecer na internet, a gente precisa criar o barulho dos bons. Isso porque se a gente não aparece, quem vai se destacar, quem vai tomar o lugar aqui na internet são as pessoas ruins, os profissionais ruins. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui que tem a habilidade de se posicionar é ruim, mas que às vezes as pessoas que não são tão boas acabam conseguindo se destacar mais do que aqueles que têm apenas o lado técnico, por uma questão pura e simples de mercado e de marketing. Além disso, a culpa das pessoas não estarem conseguindo estudar, não estarem conseguindo entender as coisas, também tem a ver com as escolas e com os testes padronizados. Nos últimos anos, ao invés da escola ensinar a pessoa a interpretar informações, pensar, pegar coisas que são aplicáveis na vida prática, o sistema passou a treinar as pessoas para fazerem provas e muitas vezes encontrando respostas rápidas. Algumas políticas nos Estados Unidos, uma política chamada No Child Left Behind, fizeram os alunos aprender a identificar informações em pequenos trechos sem precisar interpretar um livro inteiro. E o resultado é que o cérebro das crianças, o cérebro das pessoas não foi treinado para ter essa resistência intelectual, essa resistência nos estudos, que eu falo tanto nos meus vídeos, que você tem que ter cargas progressivas de foco, assim como na academia, que você pega primeiro um peso leve, depois vai aumentando aquilo, isso funciona também nos estudos. O cérebro das crianças fazendo apenas provas de marcar, coisas que você precisa ter uma resposta rápida, dificultou que a gente estudasse os temas para entender de fato e aplicar na nossa vida. Que isso, na minha opinião, isso foi uma das maiores mudanças de perspectivas para mim, porque eu consegui visualizar que eu poderia ler livros, fazer leituras que eram aplicadas na minha vida diretamente. Eu poderia ler uma coisa de medicina e aplicar no meu dia a dia. Eu poderia ler uma coisa de psicologia e aplicar no meu dia a dia, na minha rotina. Isso foi uma mudança de chave em relação aos meus estudos, quando eu comecei a perceber que as coisas não precisavam ficar só na teoria. E pelo contrário, era muito mais legal, muito mais interessante quando elas entravam na prática e eu me sentia até mais motivado para estudar, porque eu precisava daquilo. Só que no Brasil, com essa cultura de imediatismo, um dos países mais conectados em redes sociais, esse problema se espalhou. Então as pessoas estão com pouca resistência para de fato ler, assistir aulas, ter essa resistência mental que é necessária para que a gente tenha foco. E a culpa também é da internet. A internet tem muita coisa boa, muito conteúdo bacana. Eu consumo muito conteúdo bom para poder produzir vídeos aqui para vocês, para estudar na minha vida pessoal, na minha rotina pessoal também de estudos. Mas mesmo tendo tanto acesso à informação, tudo é muito rápido, superficial e fragmentado. O TikTok, Twitter, YouTube, todas essas redes acabam treinando de um certo modo a gente a ter uma recompensa instantânea, superficial, só ver a capa de um vídeo, só ver um título chamativo. Eu preciso inclusive jogar esse jogo aqui no YouTube, senão, mesmo meu conteúdo sendo conteúdo denso, bom, eu não consigo crescer se eu não jogar esse jogo. E muitas pessoas às vezes estão aqui me assistindo e têm dificuldade para não pegar no celular, para não estar completamente concentrado em uma tarefa. Isso acaba matando o nosso foco. Isso não significa que a internet é ruim, pelo contrário. Mas aprender a trabalhar a própria atenção, a concentração e fazer um estudo de verdade se tornou muito mais difícil com tantas distrações. Por isso que eu defendo que se você vai fazer um estudo concentrado, quer fazer alguma coisa bem feita, deixe o seu celular distante, desligado e o mais inacessível possível. Aí entra em outro ponto que é bem complexo e eu gosto muito de falar sobre esse tópico: trabalhar e fazer dinheiro. Não necessariamente essas duas coisas são diretamente proporcionais. Pelo contrário, às vezes você tem um trabalho muito braçal, alguma coisa muito mecânica e que não vai te trazer tanto retorno assim. E muito do que acontece hoje é que você teve uma explosão de ferramentas e habilidades que não estão mais inclusas nas universidades e que são mais importantes no mundo de hoje para você ganhar dinheiro. Não estou dizendo que não é importante também a parte técnica, é muito importante. Eu também não acredito nesse discurso de que a gente entra na escola, vai na faculdade, depois começa a procurar um emprego. Muito do que acontece hoje das pessoas estarem desempregadas tem a ver com isso. Ao invés dela, enquanto está no começo da faculdade, já procurar fazer estágio, procurar trazer aquela sua habilidade para o mundo real, para ver se o que ela está vendo tem a ver, se ela tem que desenvolver alguma habilidade nova, como que ela pode agregar naquela empresa ou nos projetos da vida real. Não, as pessoas muitas vezes fazem escola, fazem faculdade e depois vão começar a procurar emprego, a pensar no que vão fazer. E aí isso leva anos e talvez
talvez às vezes você até já perdeu várias oportunidades. Uma vez que você começa desde cedo a estar na faculdade já pensando nesses projetos, participando de coisas de verdade, realmente desenvolvendo essas outras habilidades e casando com as habilidades técnicas, você começa a se tornar imparável. Inclusive, é por isso que eu acredito que você precisa ter um projeto de verdade do que simplesmente vender qualquer coisa. Inclusive, várias dessas pessoas, dessas crianças que estão postando conteúdos na internet dizendo que você tem que vender, estão vendendo fórmulas mágicas, conteúdos rasos, inclusive enganando pessoas a viverem uma vida dos sonhos como eles vivem, sem entregar um valor real, sem conseguir construir uma coisa de verdade, significativa, somente vendendo livros, e-books. Não que eu seja contra vender e-books, mas às vezes com coisas completamente superficiais e rasas que não agregam a vida de ninguém. Criar uma empresa, algo relevante, sustentável, ter uma carreira, exige conhecimento, exige tempo, e para isso você não precisa fazer faculdade, mas precisa saber estudar e aplicar aqueles conhecimentos. Muitas das coisas que eu consegui aprender na internet, começar a ganhar dinheiro com o digital, foi também porque eu aprendi a estudar. Então, a faculdade me deu tudo que eu tenho. Eu aprendi muitas habilidades técnicas e não técnicas em relação ao estudo. Tive que desenvolver o meu método de estudo próprio e desenvolver a minha organização para conseguir conciliar tudo aquilo que eu queria fazer. E isso é uma coisa que acontece há milhares de anos. Os melhores profissionais, não só no mundo de hoje, são os profissionais que não ficam só no trabalho, mas também aprendem continuamente. Acho que o ponto que a gente precisa pensar é não em duas coisas separadas, mas em duas coisas completamente juntas. Não é só estudar ou só trabalhar. A solução é encontrar um meio termo, um equilíbrio entre aprendizado e aplicação prática. Se você está na faculdade e tem algum tempo livre, use esse tempo para desenvolver também, além do que a grade curricular te oferece. Tem muitas coisas que a grade deixa e que não servem mais ou que estão desatualizadas e a gente precisa procurar por fora. Até mesmo na faculdade de medicina, que querendo ou não é considerada uma faculdade puxada, que as pessoas têm que estudar muito, tem muitas coisas desatualizadas e eu saí da faculdade com formação deficitária em várias áreas. Por isso que eu acredito que trabalhar e estudar te dá uma vantagem absurda em cima de quem faz só uma coisa ou outra. No fim das contas, a grande questão não é pensar se a faculdade importa ou não, mas sim se você está aprendendo de forma certa, já conseguiu desenvolver um ritmo de estudo próprio, seja das coisas que você precisa aplicar diariamente no seu trabalho ou novas atualizações, você precisa ter uma estratégia de estudar uma hora e meia, 2 horas por dia para manter aquilo ao longo do tempo, ou até mais caso seja necessário. Por exemplo, eu quero estudar para a prova de residência médica, eu tenho que estudar mais do que isso, se eu quiser realmente passar e tirar uma nota boa ainda nesse ano. O sistema educacional tem muitas falhas, mas ele é com certeza a melhor forma que encontraram para fazer uma produção de pessoas em massa. Então, para você formar pessoas em massa que são capazes de trabalhar, uma força de trabalho, e o conhecimento potencializa tudo. Poucas são aquelas que vão desenvolver um estudo próprio, um ritmo de aprendizado constante ao longo do tempo, e isso acontece há milhares de anos. Esses são os profissionais que mais se destacam. Se o ensino formal está falhando, talvez esteja falindo cada vez mais, e a internet nos vicia em informações rápidas, qual é a solução? Não é simplesmente abandonar os estudos, mas aprender de uma forma estratégica. Desenvolver uma habilidade de estudo por conta própria, esse é o primeiro ponto, e isso não precisa se limitar somente à sua área de atuação, pode ser sobre coisas que você tem interesse, coisas que você queira crescer e aprender, outras línguas, tudo isso é muito válido. Segundo, equilibrar trabalho e aprendizado. Trabalhar desde cedo é muito bom e melhor ainda quando você trabalha habilidades que vão te levar mais longe, não só trazer um dinheiro no curto prazo. Eu mesmo trabalhei de graça durante boa parte do ciclo clínico, indo em plantões, hospitais e acompanhando pessoas para poder aprender medicina além da faculdade. E o terceiro ponto, e esse ponto é muito difícil nos dias de hoje, proteja a sua atenção e treine a sua capacidade de se concentrar. A internet destrói a sua concentração, o celular é um grande vilão e é preciso separar blocos de tempo completamente focado nas tarefas para você conseguir estudar de verdade e ter concentração sem ficar distraído o tempo todo. Afinal, no fim das contas, sempre quem sabe aprender vai ter uma vantagem, seja para ganhar dinheiro, seja para crescer profissionalmente, seja para entender melhor o mundo e se desenvolver como pessoa. E agora eu quero saber, você acredita que faculdade vale a pena? Comenta aí embaixo
sua experiência, o que você conseguiu com a faculdade, ou pelo contrário, acredita que só trabalhar e começar a empreender como profissional liberal ou como quer que seja, faça a diferença. Comenta aí embaixo a sua opinião, que eu vou querer muito saber. Obrigado por assistir esse vídeo, e se quiser ver um outro conteúdo que eu falo sobre como estudar, criar um hábito de estudo próprio, é só clicar aqui ao lado e eu te vejo lá.